mais um programa Psicopapo aqui da nossa rádio FJR. É um prazer imenso. Querido Thiago, boa tarde. Boa tarde, Pablo. Boa tarde a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando na rádio FJR, que estão acompanhando a gente pelo Psicopapo, pelo Facebook, e estão acompanhando também muitas pessoas no Instagram, viu, Pablo? Ah, que ótimo, né? As redes sociais bem fortes. Todos nós sabemos aqui que a nossa rádio FJR é uma rádio online e tem ganhado cada vez mais espaço. As redes sociais têm dado uma guinada muito forte aí na comunicação, né? Então a frase do dia para desenvolver a personalidade é... Por favor, Thiago. Como você está desenvolvendo o seu relacionamento amoroso? Ótimo tema. Nós somos suspeitos para falar, né? Mas assim, eu particularmente adoro a maneira como a gente apresenta os temas aqui. São temas realmente bem atuais. Ainda falava com o Thiago que esse tema, em especial no dia de hoje, é um tema que todo mundo gosta de conversar, todo mundo gosta de saber sobre relacionamento. E é muito interessante hoje nós falarmos também sobre como podemos desenvolver relacionamentos amorosos de uma maneira cada vez mais prazerosa, cada vez mais assertiva e com cada vez mais ganhos, né, Thiago? Pois é, a gente vê nos dias de hoje que a cobrança para se ter um relacionamento legal, ela é muito grande, né? As próprias redes sociais, o Facebook, as pessoas acabam sempre compartilhando isso, né? Que a sua relação é ótima, tá tudo muito bem, obrigado. Mas nos bastidores, muitas vezes não é isso que acontece, né? Mas antes da gente falar dessa parte, já estou dando aí um adiantamento do nosso tema, a gente vai falar do o que é um relacionamento amoroso. Então, assim, o que você tem que desenvolver para conseguir se vincular afetivamente a uma pessoa? A gente estava falando aqui, né, Pablo? Aqui não, né? A gente estava algumas horas atrás conversando sobre isso, que uma das coisas importantes que você precisa ter para conseguir se relacionar com uma pessoa é empatia, né? Como que você vai conseguir se relacionar com uma pessoa se você não tem empatia? O que é empatia, Pablo? Explica aí. Às vezes tem gente que não sabe o que é. Às vezes a pessoa já ouviu falar, mas não sabe o que é empatia. Então, a empatia sempre está ligado com a nossa capacidade de conviver com o outro e experienciar e se colocar na situação de outras pessoas. Ou seja, eu com a minha realidade, com a minha experiência, mas não só pensando em mim, pensando também no outro, na outra pessoa. O que se espera, Thiago, é que em todos os relacionamentos a gente possa desenvolver essa lógica da empatia. Porque é com a lógica da empatia que a gente cria mais humanidade, cria mais reciprocidade, mais cumplicidade. Então a empatia tem a ver um pouco com tudo isso, né? E o que é empatia, o que é tudo isso dentro de um relacionamento? Porque às vezes parece tão simples, mas pode ser que às vezes essas coisas não estejam acontecendo dentro de um relacionamento. E se espera que isso aconteça. É esperado num relacionamento que tenha tudo isso, né? Pois é, se colocar no lugar do outro é um fator decisivo que pode dizer se o seu relacionamento ele tem sucesso ou não. Porque se relacionar é você conseguir compartilhar a sua vida, os seus melhores recursos e os seus piores defeitos também. Então, assim, você se colocar no lugar do outro para saber aonde o outro está precisando de algo, aonde que o outro está carecendo de determinada necessidade. Eu não estou falando de coisas materiais, não. Eu estou falando de aspectos afetivos. Então, assim, você conseguir dar para aquela pessoa, não... Às vezes é uma coisa que a gente escuta muito, né, Pablo? Que tem até aquela música lá do Fábio Júnior, na Metade da Laranja. Sim. Eu não penso, eu não penso assim, eu acredito que muitos dos profissionais de psicologia que possam estar me ouvindo também não pensam assim, porque eu acho que é importante se você estiver esperando alguém para te completar, você vai estar sempre naquela perspectiva de que você precisa de alguém para ser completado. Sim. E na realidade, penso eu, que você tem que estar inteiro. Uma outra pessoa tem que transbordar você. Ou seja, uma outra pessoa ela vai acrescentar, ela vai complementar, não completar. Então é importante você saber disso. Se você está sempre esperando a metade da laranja, a chance de você ter essa expectativa frustrada ela vai ser muito grande.
Isso é extremamente importante, né, Thiago? Porque às vezes a gente tem alguns vazios internos, a gente tem algumas necessidades, algumas lacunas que a gente espera que as outras pessoas preencham. É claro que a vida da gente é feita de preenchimentos mútuos, né, em que a gente coloca assim pessoas dos mais diversos ciclos que a gente participa. A gente espera que essas pessoas nos preencham, isso é muito importante. Isso nos faz ser pertencentes a grupos, às pessoas e tudo mais. Mas quando a gente coloca as nossas esperanças, as nossas necessidades e os nossos vazios nesse sentido de apenas ser preenchido por outras pessoas, isso é um grande equívoco, porque a gente vai sentir sempre essa necessidade. E isso é interessante, porque todas as vezes que a gente coloca isso como uma prioridade, por mais que a gente seja preenchido num primeiro momento, a gente depois percebe que aquele preenchimento não foi suficiente. Por quê? Porque nós estávamos até então, sem perceber, precisando de outros tipos de preenchimento. E esse outro tipo é o preenchimento pessoal. O sentido que se dá na vida pessoal, que é importantíssimo, né? E você tem toda a razão. A gente tem que ir inteiro e se transbordar numa relação. Perfeito. Sim. Além da empatia, Pablo, que a gente estava falando da lealdade. Muitas pessoas confundem lealdade com fidelidade, né? Você pergunta às vezes numa terapia de casal, você é leal ao seu companheiro, à sua companheira? Ah, sou, eu nunca traí ele não, nunca fiz nada de errado. A lealdade não está ligada diretamente à fidelidade física, né? Está ligado a princípios, a um caminhar junto em relação a princípios, a um caminhar junto em você conseguir equiparar o seu sentimento com o sentimento do outro. Então, por exemplo, se o outro está dando 50, se você não estiver dando 50, você está dando 10, o que quer dizer isso? Quer dizer que você não está sendo leal ao seu companheiro. A sua lealdade em relação a ele, ela não está equiparada. Então, assim, você tá tendo uma relação inautêntica, você está se relacionando sozinho. Então, é importante você identificar que isso é um dos tripés básicos de um relacionamento amoroso, onde existe empatia, onde existe reciprocidade, né? Você dá e você recebe amor. Não só recebe nem só dá. Tem que ser uma coisa mútua. Se esse termômetro estiver desregulado, aí você pode estar entrando, por exemplo, no que a gente chama de um relacionamento tóxico. Sim. Que é isso que a gente vai falar hoje também. Sim. É interessantíssimo, Thiago, essa sua diferenciação entre lealdade e fidelidade. Muito interessante. É muito interessante mesmo porque, pensando dessa forma, então, de fato, a gente precisa ter um companheirismo. Olha, quantos relacionamentos, né, eu atendo casais, quantos relacionamentos que eu vejo a falta de companheirismo, de andar lado a lado. É interessante porque às vezes tem pessoas que reclamam, olha, eu ando na frente e meu marido atrás ou vice-versa, né? Cada um do seu jeito, cada um no seu ritmo. E, na verdade, o que a gente espera é que as pessoas andem lado a lado. Então, não dá para um sair na frente correndo e o outro ficar para trás. Isso às vezes acontece no dia a dia, quando a gente tem algum compromisso e tal. Claro, é ocasionalmente, né? Situações como essa, mas às vezes é muito real. Às vezes está mostrando uma realidade do que acontece no relacionamento como um todo. Uma pessoa mais na frente e a outra mais atrás. E às vezes se alternando. Não é porque um está na frente o tempo todo. É que às vezes se coloca na posição de estar num patamar, estar num nível que é diferente da outra pessoa. Então é muito importante, você que está nos ouvindo, pensar mais ou menos assim. No seu relacionamento, existe companheirismo? Existe a lealdade, igual o Thiago está falando? Porque se isso não existe, isso é como o Thiago bem comentou também, é um termômetro de que o seu relacionamento não está sendo desenvolvido de uma maneira a construir tudo isso que nós estamos falando, esse companheirismo, esta lealdade, esta reciprocidade. E acontece, viu? Acontece. Às vezes nós fechamos os olhos. Isso não vou pensar nisso agora. Causa um certo incômodo. Você pode até não pensar nisso agora, mas em algum momento isso vai ser emergente para se pensar, porque vai surgir situações problemáticas em função disso. Porque assim, a gente pode pensar que quando isso vai se agravando, você tem um relacionamento sozinho, você começa a se relacionar só acreditando que está se relacionando com outra pessoa. E em casos específicos, né,
onde geram os relacionamentos tóxicos. O que é um relacionamento tóxico? É um relacionamento que ele foge da principal proposta. A principal proposta qual que é? É você e o seu companheiro ou companheira se juntarem para ambos terem uma qualidade de vida melhor, um agregando amor e afeto ao outro. Quando isso não acontece, quando você só dá afeto ou você não recebe afeto, as coisas estão desproporcionais, a gente pode pensar que isso está de uma maneira específica caminhando aí para um relacionamento tóxico. Aonde que entra os relacionamentos tóxicos? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu acho que um relacionamento tóxico é quando o cara me bate. Não. Também, Cara, mas não é só. Também não é só. Então é importante você lembrar que um relacionamento tóxico, ele está ligado a vários tipos de especificidades que determinam quando que um relacionamento ele está te fazendo mais mal do que bem. Então o que a gente pode falar aí? Por exemplo, violência psicológica. Não é? Tem várias maneiras de fazer uma violência psicológica. Não é só xingar a pessoa, mas é de repente um desprezo, é de repente um comentário que vai fazer mal para a pessoa. Nossa, mas você tá ridícula com essa roupa. Nossa. E isso é muito frequente, hein? Nossa, você cortou o cabelo. Nossa, mas pra que você fez isso? Você tá indo pro circo? Então, assim, comentários depreciativos que acabam gerando humilhação e acabam fazendo com que a pessoa se sinta mal, acaba começando a gerar um relacionamento tóxico, né? Chantagem também. Acontece muito isso, né, Pablo? Chantagem nos relacionamentos. Olha, se você... Eu vejo que acontece isso muito, por exemplo, com mulheres, né? Às vezes a mulher ela tem que fazer determinadas coisas para ficar em paz na relação. Nossa, meu Deus do céu. Se eu não, por exemplo, não assisto um filme com ele, o cara fica me atormentando, fica brigando comigo, fica tornando minha vida insuportável. Então, assim, tem vários, né? Vários tipos de chantagem, né? É que o senso comum, ele coloca as coisas no extremo, né? Chantagem por dinheiro, chantagem com coação, mas existem diversas maneiras no relacionamento amoroso de se gerar essa chantagem. É importante você que está ouvindo a gente, se você está se identificando com alguma dessas coisas que a gente está colocando, para você refletir que tipo de relacionamento que você está levando. E essa chantagem que você comentou, de fato, elas às vezes são postas de uma maneira muito mais grave e às vezes são simples, como você está explicando. Mas, Thiago, eu tenho percebido, até na prática clínica, que existem chantagens graves em que as pessoas têm normatizado, banalizado, alguma coisa nessa linha. Em que sentido? A pessoa, às vezes, por exemplo, faz barganha em relação a sexo, relação sexual. É verdade. Então, o esposo ou a esposa, se você não fazer sexo comigo, eu não vou fazer tal coisa por você, pra você, não vou comprar tal coisa, eu não vou falar com você, eu não vou estar com você, eu não vou dormir com você, tem muito disso. Ou tratar mal, ou distrata. Ou distrata, não quer nem conversar, não fala nem bom dia. Isso tem se tornado muito, muito comum. E às vezes, igual você falou, a violência psicológica. A gente tem dados do governo aí que tem crescido muito a questão do problema de violência psicológica contra as mulheres, por exemplo. Psicológica, física e sexual tem crescido muito, né? Os dados são soltados aí com muita frequência, eu estava vendo esses dias, de que é absurdo. Não sei se eu não estiver enganado, numa conta que eu fiz lá, acho que são mais ou menos 2.000 ligações por dia. É muita gente. Relatando algum tipo de denúncia, né? Então, eu não estou tão certo com os dados, mas de qualquer forma, eu sei que é muito alto o número de pessoas que têm relatado, sobretudo mulheres, esse tipo de violência. E aí até, talvez entra aí, o Thiago, até a questão, se tratando do preconceito que a mulher sofre, até mesmo a questão de machismo. Às vezes os homens, num contexto mesmo mais negativo que possa se parecer, que se possa falar de machismo. Às vezes o homem se prevalece pela força que tem, né? Pela força física, e acaba utilizando desse argumento, desse artifício, desse artifício para prejudicar o seu parceiro, sua parceira. E ele usa até o empoderamento que historicamente existe, né? Sei que ainda bem que está se quebrando esse paradigma hoje, mas
naquela coisa contextual do homem, então assim, ele acaba fazendo coação, humilhação perante a parceira dele, né? Então assim, é importante você lembrar que uma condição de gênero ela não pode se colocar na frente do que é melhor para você, né? E quando essas relações tóxicas elas vão se agravando, a pessoa ela acaba, que nem o Pablo falou, normalizando, né? Então, por exemplo, se você tem brigas diárias e em uma semana, por exemplo, tem uma semana que vocês brigaram só no final de semana, você acaba ficando feliz porque foi só no final de semana. Então, assim, a pessoa que está dentro da relação, ela acaba muitas vezes perdendo o senso e a percepção daquilo que está realmente fazendo mal para ela. E aí, às vezes, as pessoas que estão fora falam, nossa, mas isso aí está muito ruim, essa pessoa aí está te fazendo muito mal. E a própria pessoa que está dentro da relação, ela não tem essa percepção. Então, por isso que é muito, muito importante, se você está passando por isso, você pensar em procurar um acompanhamento psicológico, né? Além dos profissionais da área clínica particular, tem também pelo SUS, tem atendimento psicológico, sim, nas UBSs aí de referência, tem também nas clínicas escola das universidades. Sim, muito bem lembrado. Não é? Então, assim, que oferecem o atendimento psicológico, mas é importante você não normalizar isso. Você não achar que não há o que fazer. Às vezes as pessoas falam assim, mas tantos anos assim, não tem o que fazer. Sim, sempre tem. Se você for procurar ajuda, a ajuda não é para mudar o teu companheiro, a tua companheira. A ajuda é para capacitar você, é potencializar você para você conseguir lidar com esse conflito da melhor maneira possível. Então é importante você lembrar disso. Não adianta, você não vai procurar um tratamento, um acompanhamento psicológico para mudar a pessoa que está fazendo mal para você. Você vai procurar para conseguir angariar recursos, possibilidades para fazer o que tem que ser feito em relação a essa questão específica. É o que a gente sempre fala, né, Thiago, que o seu desenvolvimento é o seu maior recurso. Sem e dúvida. Uma situação como essa se enquadra muito bem esta realidade. Sabe, uma coisa muito importante para você pensar no seu relacionamento, mais ou menos assim, eu tenho falado muito isso na clínica, tenho falado muito isso para as pessoas que têm nos procurado. Que, imagine só, você quando passa a se relacionar com alguém, você, então, se inclui nesse relacionamento com todos os aspectos pessoais que você possui, com toda a sua personalidade, com todos estes atributos de sua personalidade. Sua história de vida, a sua forma de enxergar as coisas, a sua forma de resolver problemas, a sua forma de encarar conflitos, tudo é a sua personalidade. E aí tem o seu parceiro ou a sua parceira que também tem a sua personalidade. Então, Thiago, é sempre um dilema. Como é que uma personalidade se junta com a outra e como é que existe uma harmonia entre especificidades de personalidade tão própria de cada um. Uma pessoa com as suas especificidades, outra pessoa com as tuas também. Como é que fica? Claro, muito provavelmente, que é o que acontece, é o que todos nós falamos, relacionamento não é um mar de rosas, e aí vai começar a ter conflitos. Por isso que a gente sempre fala de uma possibilidade aí. Quando uma personalidade se junta com a outra, não significa que uma delas precisa se enfraquecer. Porque é isso que acontece quando ocorrem esses problemas todos que nós falamos. Uma personalidade, ou seja, uma pessoa passa a vigorar mais com as suas ideias, com o seu jeito de ser, e tudo passa a ser do jeito que ela quer. Se a gente não tomar cuidado, isso faz com que o relacionamento se torne muito tóxico, como o Thiago estava comentando. Qual é a possibilidade que existe, então? Criar, ou muito mais do que criar, desenvolver uma personalidade relacional. Uma personalidade junto com a outra não necessariamente forma uma personalidade, mas uma com a outra pode fazer com que a personalidade do relacionamento passe a se desenvolver, a aflorar. Tiago, isso é tão interessante que existem alguns estudos que mostram que o casal, quando eles passam a conviver por muito tempo, anos de relacionamento, eles passam a se parecer. Eu vi esse estudo. É interessante isso, né? É verdade. É muito interessante. Então, quer dizer, assim, o gosto de um atinge do outro e vice-versa. E aí é isto
que eu estou chamando, que nós estamos chamando aqui de identidade relacional. É verdade. É preciso haver uma identidade em que não é que a sua ou a do seu parceiro, da sua parceira, passa a vigorar, mas na verdade elas se acrescentam para ter então uma personalidade relacional, uma identidade do relacionamento. E é muito interessante. Aí é que há tudo aquilo que a gente falou no início. Sim. A lealdade, a reciprocidade, A o empatia. companheirismo, a empatia e por aí vai. Vamos ler uma pergunta? Temos aí mais 3 minutos. Vamos ler uma perguntinha aqui. Cristina de São Paulo. Ela mandou essa pergunta por e-mail também na sexta-feira. Vivo um casamento onde sou vítima de muitas humilhações, principalmente ligado ao lado financeiro da relação. Pois temos uma filha pequena que impossibilita de eu conseguir ter força para sair da relação. Não sei até que ponto posso chegar. Tem hora que tenho vontade de largar tudo, mas tem hora que eu acho que mereço passar por tudo isso. Não sei mais como proceder. Olha, ela colocou uma característica aqui que eu vejo que acontece muito. Escolhi essa pergunta a dedo. A gente recebeu 22 perguntas, eu escolhi essa pergunta a dedo. Por quê? Quando ela coloca esse ponto aqui, não sei até... eu acho que eu mereço passar por tudo isso. Quando a pessoa ela vai sendo vítima disso durante muitos anos, ela acaba gerando até mesmo para ficar na zona de conforto, né? Uma situação onde ela, eu devo merecer isso, então é melhor eu não fazer nada. Porque muitas vezes ficar na zona de conforto dá menos trabalho do que fazer algo de diferente, contestar o que está acontecendo para sair da situação e tentar angariar novos recursos. Então, Cristina, não te conheço, é muito difícil falar de uma pessoa que eu não conheço, mas eu oriento você a procurar um auxílio psicológico, oriento você a procurar um tratamento exatamente para você conseguir lidar com essa situação de uma maneira mais pontual. Quer colocar alguma coisa, Pablo? Não, perfeito, eu acho que é isso mesmo. Procurar uma ajuda aí nesse momento é muito importante. Um adendo em relação a isso, Thiago, é que talvez foi o que ela colocou, às vezes, e você comentou também, às vezes a pessoa ela sofre de uma situação complicada no relacionamento e ainda se sente errada, é a vítima. Não que a gente vai também se vitimizar por tudo, né? Mas a gente acaba tendo um pouco disso, isso é um problema. Só, a gente está acabando o nosso tempo, viu, Thiago? Deixa eu falar aqui de 2 coisas importantes. Em relação a esse tema, vocês podem encontrar no nosso site www.desenvolvendopersonalidade.com.br 2 textos bem interessantes, curtos, mas interessantes. Um deles é Amor Próprio, que é do Thiago Caltabiano, que está aqui do meu lado. E o outro é o meu, que é sobre a convivência, o casamento e a entrega. No site você pode encontrar esses 2 textos que são bem interessantes, que falam muito do que a gente está conversando aqui. Sem dúvida. Então eu quero deixar o agradecimento aí. Até semana que vem. Um forte abraço a todos. E muito bem, um abraço, meus queridos. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Até segunda-feira que vem. E não se esqueça que o seu desenvolvimento é o seu maior recurso. Muito Um bem. abraço a todos. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.